Bom, a necessidade nossa de nós orientarmos através do estudo é muito importante. As obras básicas colocadas pelo nosso querido Allan Kardec foram colocadas de uma forma simples, mas de uma forma que o médium precisa estudar. Nós precisamos estudar. A necessidade do estudo da obra básica é importante. Quando estudamos o que é o Espiritismo, Kardec coloca de uma forma clara e precisa a necessidade do novato estudar o que é o Espiritismo, daquele que está iniciando a doutrina espírita, para que ele possa ter já uma pequena visão do que é a doutrina espírita. Quando você termina de ler e aceita a doutrina espírita da forma como ela é, sem preconceitos, sem dúvidas, ele nos orienta a estudarmos os livros da codificação. Mas antes disso, você pode estudar instruções práticas sobre as manifestações espíritas, que é muito importante. E o livro dos Espíritos é o primeiro livro, aonde ali você vai encontrar todas as questões, todas as perguntas necessárias para o seu próprio esclarecimento. Então, é importante estudarmos o Livro dos Espíritos, com 1019 perguntas. 1019 perguntas que vêm, assim, abrir os nossos horizontes. E o médium tem que estudar. O médium precisa estudar. Estudou, leu, fez a primeira leitura, porque nós sabemos que é a primeira leitura. Fica, às vezes, parece que o Livro dos Espíritos ele fica complicado nessa primeira leitura, mas nós temos que sermos mais assim arrojados e voltarmos a estudar, porque ler é uma coisa, estudar, você vai ver os pontos necessários para que a sua própria evidência. E o Livro dos Médiuns vem nos colocar para o médium o esclarecimento da mediunidade, de como ela se faz, de como ela se transforma. Então, ela vem abrir esse horizonte da nossa mediunidade. Ali no Livro dos Médiuns, nós vamos encontrar uma coletânea de orientações para que o médium fique ciente da necessidade de como todo o processo da mediunidade se faz. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é para o médium. E nós estamos sempre colocando, não adianta você pegar o Evangelho e dar ao outro, ler para o outro. Primeiro é para o médium. O médium ele tem que vivenciar, o médium tem que aproveitar as orientações de Jesus, a orientação dos espíritos superiores que vieram, através das mensagens, trazer a luz do esclarecimento para cada um de nós. Além do Evangelho, nós vamos encontrar a Gênese. A Gênese vai nos dar todo um horizonte de como Deus, na sua infinita misericórdia, criou esse universo e o que ali está de uma forma bem precisa. E temos também o livro Céu e Inferno, que vai mostrar a ação dos espíritos de uma ordem perfeita, os espíritos bons e os espíritos superiores que vêm nos orientando, que vêm trazer as suas mensagens de esclarecimento. Encontraremos também obras póstumas, orientações dadas, e ainda tem a Revista Espírita com 12 volumes, aonde tem ali todos os 10 anos, 11 anos de Kardec de estudo ali, além de um conhecimento profundo de tudo sobre a doutrina espírita. Então, o médium ele tem que estudar. Além de outras obras de André Luiz, que nós estamos, às vezes, colocando nos nossos grupos de estudo, como as obras de Robson Pinheiro, que são orientações dos espíritos que vêm orientar o médium para o seu trabalho nesta atualidade. Então,
Não falta livro. Pode faltar em nós a vontade de estudarmos e nos dedicarmos por 15, 20 minutos ou meia hora ali, pegando uma parte só e desmembrando tudo aquilo que é muito importante. Bom? Eli, Fala, Beatriz. Pode perguntar. o Robson Pinheiro, Sim. os esclarecimentos que ele faz é baseado na doutrina de Allan Kardec? Olha, se você já leu ou se você não leu... Não, eu nunca li. Então, o Robson Pinheiro, ele coloca todas as orientações, é uma vivência espiritual, porque ele é um médium em que é levado à espiritualidade, onde os espíritos benfeitores, por exemplo, o Pai João de Armanda, leva ele e orienta. E as orientações são seguidas baseadas no Livro dos Espíritos, baseadas no Livro dos Médios. Então, tem partes do Livro dos Médios, Livro dos Espíritos, a Gênese, o Céu e o Inferno, o Evangelho. Então, ele traz uma orientação que é importante. Só depende de nós abrirmos o nosso horizonte. Somos espíritas, e o espírita ele tem que tirar o seu preconceito. Preconceito sobre a Umbanda, sobre o candomblé, sobre o catolicismo, sobre o protestantismo, sobre todas as outras seitas. A visão dele tem que ser assim ampla para que ele possa se esclarecer. E quando se fala de mundo dos espíritos, ele vem nos colocar essa clareza, como André Luiz vem nos colocar a clareza nos livros que ele escreveu pelo Chico Xavier. Então, ele vem trazer esses horizontes, vem nos trazer orientações. Então, é importante esse conhecimento para todos nós. Entendeu, Beatriz? Sim. Então, a gente orienta que estude, que leia o livro Cidade dos Espíritos. Você vai ver ali as orientações que ele coloca, como outros livros também, que são importantes para o esclarecimento nosso. Porque a gente tem que ter uma visão ampla. Não adianta falarmos do mundo dos espíritos se nós não tivermos o exemplo de espíritos que nos trouxeram as orientações. Robson Pinheiro, ele vem nos trazer essas orientações, como o mundo espiritual, ali, os bons espíritos, os maus espíritos, as consequências dos médios que não estão trabalhando diretamente, ou as consequências da nossa falta de buscar a nossa moralização, o nosso aperfeiçoamento moral. Então, é isso daí. Como vocês estão nas suas preces? Como vocês estão fazendo a regeneração, a redenção? Vocês estão se sentindo bem ou vocês ainda estão assim com dificuldades? E quais são essas dificuldades? Fala, Daniele. Boa noite. Boa Não, noite. eu acho que, assim, com o passar das aulas, dos esclarecimentos, eu acho que a gente está se tornando mais forte, né? Lógico que devagar, mas eu acho que está sendo, assim, mais tranquilo. Eu, não sei se as meninas aí, os rapazes, sentem isso, mas a dificuldade maior é a concentração, né? A gente acaba que tenta se concentrar, mas um barulho, alguma coisa, então isso eu acho que atrapalha muito, mas aí é questão de trabalho, de prática, né? Mas tá sendo maravilhoso as aulas, todo esse conhecimento, né? Para mim, assim, tô vendo que eu tô melhorando a cada dia, devagar, mas eu tô melhorando a cada dia. Gratidão, viu, dona Eli? A senhora e a dona Araci estão ajudando muito, muito mesmo. O nosso objetivo é auxiliar, é amparar, é trazer todas as orientações aos médios. A concentração, ela é realmente treino, é você treinar, é você buscar levar a sua visão num só foco, num só ponto.
Então, nós sabemos que nós temos concentração, mas, às vezes, quando nós precisamos dela, nós desviamos. Então, você decora uma música, por quê? Porque você se concentra na letra daquela música. Você decora um poema, você decora um número de celular, você decora o seu CPF, o seu RG, quer dizer, porque você concentra a sua mente naquele ponto. E quando nós concentramos a nossa mente num só ponto, isso fica difícil, às vezes, de nós desviarmos, porque a falta de concentração é quando você está com foco e você desvia. Então, nós temos treino, somente treino. Um poema, você lê ele 2, 10, 20, 30, 50, até 100 vezes para poder você saber ele decor. É a mesma coisa a concentração. Então, quando você estiver orando, você tem que se concentrar naquilo. Deixar, eu digo assim, deixa o que acontecer, deixa o cachorro latir, deixa as paredes caírem. Você está concentrada naquele objetivo. Deixa a criança chorar, tá? Porque no momento em que você for orar, tudo tem que estar em paz. Então, você sabe aquela hora tranquila, aquela hora serena, aquela hora que não tem barulho, a hora que os seus filhos não vão te dar problema. Quer dizer, você já tem isso. É fazer naquela hora. Agora, na hora do tumulto, não dá. É difícil. Então, aprenda a se disciplinar para que você também possa se auxiliar nesse momento de orar. Isso é importante. Uhum. Tá bom? Certo? Obrigada. Boa noite, Eli. Boa noite, grupo. Eu quero. Primeiro, quero fazer uma observação bem rápida referente à oração. Sim. Que eu pensei em começar a orar com música. Eu acho que isso talvez potencialize alguma coisa em mim. Porque eu estou falando isso porque surgiu essa pergunta e eu sou muito auditiva, né? Tanto é que é muito mais fácil para mim ouvir os livros que vocês postaram, foi um presente, do que as letras, porque se eu tenho que ler alguma coisa, eu tenho que associar a leitura com alguma coisa. Por incrível que pareça, desde pequena, se eu estou lendo alguma coisa, dependendo do que eu estou cheirando alguma coisa. Eu cheiro anis, eu cheiro cravo, que é para associar. A minha cabeça é um pouco estranha. Eu tenho gostado muito das orações. Muito importante ter tido retorno, às vezes, de pessoas que aparecem do nada para falar alguma coisa e estiveram presentes em minhas orações. Então, eu acho que esse feedback é muito legal. E eu gostaria de fazer uma pergunta sobre as obras de André Luiz. Muitas vezes, ele coloca que espíritos que estavam no local não os viam. Dentro do meu entendimento, é uma questão de sintonia, né? Talvez porque esses espíritos estivessem em sintonia mais baixa, então não tivessem possibilidade de observá-los, mas esse é o meu ponto de vista. Se eu estiver errado, a senhora me corrige. Como é que fica essa questão para o médium? Porque os médios são sempre acompanhados, entre aspas, de várias pessoas, ou de vários acontecimentos, ou de vários espíritos. Dá a sensação de que todo mundo quer socorro, alguma coisa do gênero. O que é isso? É uma falta de sintonia com a espiritualidade superior? Ou isso é alguma coisa que o médium vai ter que passar a vida inteira mesmo, porque faz parte da história dele de socorro? Bom. Porque a gente vai colocando essas pessoas encarnadas ou desencarnadas nessa bacia. Então, mas presta atenção, Beatriz. Hum. Vamos por etapa.
Tá. Quando André Luiz coloca que eles estão no nosso lar e se preparam para determinada tarefa em padrões vibratórios mais densos, ou seja, eles saem de toda aquela proteção vibratória do nosso lar, daquela colônia espiritual, e se revestem, e às vezes eles param em determinados locais, eles saem do nosso lar, e em determinados locais eles se revestem já perispiritualmente com uma roupagem mais densa. Por quê? Porque no local onde eles vão, ou seja um umbral, ou que seja aqui mesmo chegando na atmosfera do nosso planeta, da Terra, a necessidade de se adaptar, tá? Adaptar ao fluido que envolve o local. Os espíritos de uma ordem inferior, com um padrão vibratório baixo, para que eles não observem ou eles não sintam a presença de espíritos de uma ordem superior, esses tarefeiros que vêm em auxílio a esses espíritos se revestem. Então, se misturam, às vezes, com a mesma roupagem, com o mesmo padrão vibratório daquela localidade, daquela cidade, para que ali eles possam fazer a tarefa deles. Então, a sintonia está entre os benfeitores espirituais, a equipe espiritual, tá? Mas também os espíritos de uma ordem inferior, eles têm uma sintonia. Então, os drogados, encarnados ou desencarnados, eles trazem uma sintonia. Os ladrões, os malfeitores, os espíritos orgulhosos, invejosos, de uma ordem inferior, eles trazem uma vibração e uma sintonia. E perispiritualmente, eles estão numa forma mais densa perispiritualmente. Então, quando eles vêm ao auxílio, eles se revestem disso. Agora, esse é um ponto em que você coloca sobre a obra. Mas quando nós trabalhamos na nossa prece e colocamos os encarnados e os desencarnados nessa bacia da regeneração, da redenção, nesse local, nesse laboratório, onde vai ser feito uma higienização, nós estamos fazendo isso somente perispiritualmente. Eu me coloco dentro da redenção e ali eu peço aos meus benfeitores que tragam todos os meus obsessores, todos os meus adversários, todos aqueles que me odeiam, todos aqueles que vibram mal para mim. Então, eles me envolvem, tá? E retiram todos aqueles espíritos e colocam dentro daquele local aonde o fogo etéreo, o fogo fluídico vai queimando, desmaterializando, desmagnetizando, dissolvendo todos os fluidos densos. Fluidos. Então, eu tiro de mim, eu peço à equipe espiritual que retire desses obsessores, e se tiver encarnados que me odeiam, vamos supor, se o meu irmão, a minha cunhada, os meus sobrinhos, quem quer que seja da minha família, eu coloco ali e peço também para desintegrar aquele fluido que os envolve. É diferente de uma forma em que André Luiz, eles vêm para auxiliar, eles vêm para fazer um determinado trabalho. Eu já não, eu estou me colocando ali, porque eu estou trabalhando para mim, eu estou me socorrendo, eu estou me aliviando, eu estou socorrendo aqueles espíritos que estão ao meu lado. Entendeu? Entendi. Então, um pouco tem uma diferença aí. Como o Robson Pinheiro, ele é um encarnado. Ele, no momento de desdobramento, ele sai
e vai em determinado local, juntamente com os seus benfeitores espirituais, com o espírito responsável por aquela tarefa, aonde ele vê a situação dos espíritos, aonde eles auxiliam, amparam e ele registra. André Luiz também fez a mesma coisa, só que já estava no mundo dos espíritos e utilizou a mediunidade de psicografia inconsciente do Francisco Cândido Xavier. Então, existe diferença entre as obras de André Luiz, psicografada pelo Chico, as obras de Robson Pinheiro, porque ele é o médium que vai, é o médium que é o encarnado que registra e escreve, e o nosso trabalho. Nós nos oramos, pedimos a grande misericórdia do Criador, rogamos a todas as nossas equipes espirituais, nos colocamos dentro deste local que a gente coloca como bacia, como consolação, como regeneração, como redenção, ou como esse grande laboratório para fazer a desintoxicação dos espíritos e do nosso corpo físico e do nosso corpo perispiritual, libertando o nosso espírito. Então, há algumas diferenças que a gente tem que entender. E em relação à música, de você orar com música, não há problema nenhum. Nós temos que adaptar-nos de uma forma assim bem clara, do jeito que a gente gosta. Você gosta de música? Ótimo. Tem gente que dorme com música. Se tiver uma bateria de uma escola de samba tocando do lado e eu tiver com sono, eu durmo. Quando eu dava aula, eu assistia, eu tinha que ver reporte, eu ouvia música e fazia as minhas atividades da escola. 3 coisas ao mesmo tempo. Meu pai e minha mãe falavam, mas como você consegue? Eu falei, porque eu me concentro em um e meu ouvido vai naquilo que eu quero. A minha atenção vai naquilo que eu desejo. Então, quando eu me concentro na prece, eu vou naquele objetivo meu. Eu vou ali. Posso estar consciente de tudo que está acontecendo ao meu lado. Mas, naquele momento, eu estou ali, vibrando só. O objetivo é a prece, o objetivo é o contato com os benfeitores espirituais. Se tiver uma música, se ela te dá toda a leveza, a tranquilidade, a serenidade, ótimo. Faça da forma que você deseja. Você quer colocar um incenso, isso é seu, dentro do seu lar, da sua casa, do seu ambiente familiar, você é livre. Quer orar em pé, andando? Pode. Quer orar sentada? Sente. A gente só recomenda que você sente, é recomendação, que você sente do que você ficar andando ou você ficar deitada. Porque deitada você dorme, andando você pode tropicar, e sentada você não cai. Entende? É isso daí que a gente tem que entender perfeitamente. Tudo bem, Tá certo, Eli. Tudo bem, muito obrigada. Nada, Muito minha obrigada. filha. Beijão. Fala, Elaine, pergunte. Boa noite. Então, eu também tenho esse problema de concentração e muitas vezes eu não sei, às vezes eu estou concentrada, mas eu não estou pensando em nada. E foi bom você tocar nesse assunto hoje, porque eu estou concentrada, mas eu não sei se na hora a gente tem que levar o pensamento de alguma forma, de algum jeito. Olha, quando nós estamos concentradas, nós estamos pensando em alguma coisa. Porque quando você não pensa, é como se você tivesse desligada. Você deve ter em casa um quadro, ou você deve ter um vaso com flores que você gosta. Se você olhar e ficar olhando, sem pensar em nada, e adentrar aquele quadro, adentrar aquele vaso, e olhar o vaso, o quadro, detalhes por detalhes.
você já está concentrada naquilo. E se você fechar os olhos, você consegue, na sua mente, desenhar o quadro do jeito que ele é. Porque você já gravou, é como se a gente gravasse. A gente traz para dentro de nós. Se você vê um quadro de Jesus, não Jesus crucificado, mas aqueles quadros lindos que ele está abençoando a criança, ou, sabe, ele está lindo, e você olha, você parece que penetra dentro daquele quadro. E você fechando os olhos como se ele estivesse do seu lado. Então, a gente costuma fazer um teste. Um teste. Fecha os seus olhos. Agora, imagina uma rosa. Uma rosa muito bonita. Muito bonita. Põe as cores que você deseja. Faça um buquê de todas essas rosas. Vai juntando, juntando, juntando. Monte um buquê lindo. Ponha no seu vaso que você gosta. Eu pergunto agora, abra os seus olhos. Você conseguiu montar o seu buquê de rosas? Sim, lindo. Que cor eram as suas rosas? Salmão. Tá vendo? Tem alguns que pegaram rosas brancas. Quem pegou rosa branca? Levante a mãozinha. Rosa vermelha. Rosas coloridas. Isso. Então, nesse momento em que você concentrou na rosa, todos nós concentramos numa rosa, e depois formou um buquê, e depois você colocou num vaso, você estava concentrada. É a mesma coisa quando nós nos concentramos e vamos ao Criador. Mas como que eu vou a Deus? Eu vou para o universo. Eu fecho os meus olhos e vou para o universo. Eu tenho a imagem do universo. Eu vou diante do sol, eu mentalizo o sol. Eu trago o sol para bem próximo de mim. Eu pego aquela energia solar. Eu pego toda aquela energia que envolve o meu planeta Terra e trago para mim. Todo aquele fluido envolvo, pego e trago para mim. Eu estou concentrada naquilo. É a minha mente que leva, é a minha mente que conduz, é a minha vontade. Nossa, Eli, que explicação maravilhosa. E eu adorei esse teste, esse exercício, porque me ajudou muito. Faz isso em casa, pensa numa flor, pensa num animal, pensa num familiar. Quando nós pensamos no desencarnado, e a gente pensa, se eu pensar no meu pai, na minha mãe, que estão na espiritualidade, eu garanto que ou eu vou até eles, ou eles vêm até mim. É o meu pensamento que vai. Então, onde está o teu pensamento, aí está a tua alma, aí está o teu espírito. Alma, porque você está encarnada. Então, você vai. Então, quando eu vou num jardim bonito, eu vejo toda um jardim florido de várias e várias. Comece a fazer esse treino e você vai ver que vai assim, devagar. Não adianta querer rapidamente, que a gente não consegue nada. Se a gente correr, a gente cai. Entendeu? O Eli, e só mais uma dúvida, sobre a bacia que você disse que você se coloca, isso você faz todos os dias ou é somente quando você não está bem? Eu posso fazer todos os dias. Porque eu tenho ela já em determinado local, ou debaixo da minha casa, ou em algum local. Então, você monta ela, ela já está ali. A sua ordem, o seu momento de prece, em que você... Então, vamos dar um exemplo. Então, eu monto debaixo aqui da minha casa, a 10, 15 quilômetros abaixo da minha casa. Eu abro, como se fosse uma cratera imensa, e puxo magma na Terra a 10.000 graus Celsius. Ela está montada.
Está fechadinha, tal. Eu vou orar, eu rogo a Deus, pego toda essa energia solar, eu abro o meu trabalho, rogo a Jesus, a toda a ordem crística, aquele trabalho de prece, chamar os nossos benfeitores, toda a nossa equipe de trabalho, abro a bacia, abro esse local, eu posso abrir até um laboratório, fazer um laboratório ali de baixo, aonde vão queimar todos os fluidos, onde vão ser desintoxicados todos os espíritos. Né? O local é você quem faz. E ali eu me coloco numa sala ou num local onde os espíritos vão trabalhar e vão desintegrar todos os vírus, todas as bactérias, todos os miasmas, todas as formas deletéricas, onde vão retirar todos os espíritos que, porventura, estão me assediando, me obsedando, os fascinadores, os meus adversários, puxo toda a minha família encarnada. Se eu tenho filhos, eu ponho meus filhos, eu ponho toda a minha casa, quer dizer, eu ponho tudo ali para fazer uma higienização completa. Os meus adversários fora, eu também ponho ali dentro, porque é meus adversários. Eu não estou mexendo na casa do vizinho, nem da direita, nem da esquerda, em lugar nenhum. E é sempre na redenção? Os espíritos doentes, aqueles mais assim, cansados, doentes, você coloca na regeneração. E na redenção, você vai colocar os seus obsessores, aqueles mais densos, com uma vibração mais densa, com um ódio mais denso, que são os nossos piores adversários. E eu me coloco também. Eu posso me colocar também nesse... Pode, porque você tem que se higienizar, você tem que tirar o seu orgulho, você tem que tirar a sua vaidade, o egoísmo, a maldade, a preguiça, a ociosidade, tudo aquilo que tem, limpar o seu perispírito, libertar o nosso espírito. Nós temos que aprender a libertar o nosso espírito. Porque, às vezes, eu limpo o perispírito, limpo o corpo físico, mas meu espírito foi ali amarrado, cerceado, pela maldade, tanto de encarnado como de desencarnado. Então, eu tenho que fazer essa higienização. Eu posso me colocar na redenção? Pode. Ah, tá. Pode, sim. Tá. E trabalhar com esse fluido. E depois trazer as águas para limpar, higienizar, fazer toda uma limpeza. E não esquecer de recolher todos os espíritos que ali estão, recolhendo, amparando, socorrendo. Socorreu, levou para as colônias espirituais? Vai, fecha. Está tudo limpinho, não tem mais ninguém ali? Tá. Se ficou, porque há necessidade ainda dos espíritos ficarem ali. No próximo trabalho, você recolhe. Eu olhei de manhã, fiz o trabalho à noite novamente. Tive porque passei necessidade. Fiz de manhã. Depois do almoço passei mal, fiz de novo. À noite eu fiz de novo. Você faz. É você que decide. Só que faça como ela se coloca. Seja disciplinada, coloque um horário. Mas se houver uma eventualidade, não há problema. Você só tem. E eu posso colocar... Eu já passei da minha hora. Só mais uma coisinha. Eu posso colocar meu marido também quando eu faço isso ou não? Essa limpeza. Pode. Só que médium tem que saber. Se o marido está irritado, se o marido está com problema, se isso, aquilo, se ele começar a lhe tratar da mesma forma, de uma forma mais assim, você sabe que os adversários dele te atacou. Tá. Não vamos orar nesse momento. Procure, nesse momento, respirar. Lembre que a sua respiração é muito importante. Você se equilibrar através da sua respiração. Então, enche os seus pulmões de oxigênio e solte. Busque essa energia cósmica. Busque esse fluido vitalizador do cosmos. Ultrapasse, neste momento, a sua casa. Ultrapasse toda a atmosfera fluídica do nosso planeta.
ultrapasse a estratosfera da Terra, vá diante do Sol, mentalize o Sol. Você está vendo o Sol? Veja o Sol, sinta o calor do Sol, sinta este Sol explodindo toda essa energia salutar e puxe para você, respire para você. Você está no universo, puxe para você essa energia, puxe, respire, puxe, e solte todas as energias densas. Puxe mais uma vez essa energia vitalizadora e rogue neste momento a Deus, Pai de infinita luz, Pai de infinita bondade, Pai de infinita misericórdia, soberanamente justo e bom. Aqui estamos nós, Senhor, a te rogar, que derrame sobre todos nós o fluido curador, o fluido calmante e pacificador, que venha nos envolver, Senhor, com a saúde, com a força, com a coragem, com a fé e a confiança. Permita, Pai misericordioso, que esse templo de amor se abra, e rogamos neste momento ao grande Mestre Jesus, a esse Mestre de amor, a esse irmão amado, que venha nos auxiliar, que venha nos amparar, que venha nos fortalecer. Permita, Pai misericordioso, permita, Jesus, que toda essa ordem crística possam esses espíritos trabalhadores estarem ao nosso lado. Rogamos neste momento a toda a ordem do Espírito de verdade, a todos os espíritos consoladores. Rogamos neste momento a São Luís, a Santo Agostinho, a Fénelon, a Lacordaire, Vianney, Erastro, Bernardino, a São Tomás de Aquino, a São Vicente de Paulo. Rogamos neste momento as falanges de Allan Kardec, de Bezerra de Menezes, de Eurípides, de Benedita Fernandes, de Joana d'Arc, de São Jorge. Rogamos neste momento a Maria Santíssima, ó Mãe Santíssima, como rogamos a todos os anjos, a todos os arcanjos, rogando ao nosso anjo guardião, meu anjo amigo, meu amigo de todos os momentos, meu guardião, esteja comigo neste momento. Eu rogo-te, Senhor, eu vos peço neste momento as falanges benfeitoras, a todos os meus ancestrais, que neste momento estejam comigo, me amparando, me fortalecendo neste momento. Como eu rogo a todos os meus trabalhadores, a todos os meus protetores, orientadores e instrutores, que neste momento se façam presentes. Rogue, médio, neste momento, chame todos os seus trabalhadores sem preconceito. Chame todas as falanges africanas, chame o seu preto velho, o seu índio, chame os seus caboclos, os seus baianos, boiadeiros, todos os ciganos, todos os samurais, os mongóis, chame toda a sua equipe de trabalho, chame toda a sua equipe de guarda e retaguarda, chame todo o seu pelotão de choque, chame o Exército, chame a Marinha Aeronáutica, as Polícias Civis Especiais, evoque neste momento todos os elementares, todos os guardiões da terra, todos os elementares da água, todos os elementares do fogo, do ar, chama todos os elementares do reino mineral, que venham te auxiliar, que venham auxiliar todos do reino vegetal, do reino animal, que venha toda essa força que gire em volta de você. Chame todos esses guardiões, chame todos os magos brancos, os monges druidas, os templários, a força dos cavaleiros dos 7 selos. Chame toda a sua equipe, gire à sua volta. E neste momento peça que te ajudem, que te amparem neste momento. E rogue misericórdia e peça autorização para abrir a sua regeneração, a sua consolação, a regeneração e a redenção. Abra debaixo da sua casa.
Abra neste momento a 10, 15 quilômetros abaixo da sua propriedade. Abra esse grande laboratório de socorro. Abra esse grande hospital de socorro neste momento. E ponha-se ali adentro. Ponha-se ali e chame a sua equipe e peça nesse momento. E peça para puxar todos os seus adversários, todos os espíritos desencarnados, todos que te odeiam. Puxe nesse momento e peça para que esse fogo etéreo, esse fogo fluídico vai queimando, desmagnetizando, dissolvendo todos os ódios, todas as mágoas, a raiva, vai tirando todas as suas dores do seu corpo, vai tirando do seu perispírito, vai desvinculando todas essas entidades. Puxe, peça para retirar, peça para retirar. Peça para ir drenando todas essas energias densas do seu corpo perispiritual, limpando o seu perispírito da cabeça aos pés. Vá onde você tem o seu problema. É na cabeça? Vá na sua cabeça, nos seus olhos, é nos seus ouvidos, é na sua garganta, é no coração, é no pulmão, é no rim, é no fígado, é no pâncreas, é no baço, é no estômago, é no intestino, é nos seus órgãos genitais, é nas suas musculaturas, os seus nervos. Trabalhe neste momento, peça para ir desintoxicando, queimando, dissolvendo todos os vírus, todas as bactérias, todos os miasmas, vai libertando o seu perispírito de toda a ação, de toda a sua criação, vai dissolvendo, puxando para dentro do fogo toda essa energia. Respire, busque a energia solar, busque essa energia e peça para ir dissolvendo, desmagnetizando, desconsagrando. Vai nesse momento, vai destruindo todas as infecções, vai neutralizando, descondensando tudo isso, vai descondensando tudo que está condensado nos seus nervos, nos seus ossos, nos seus olhos, nos seus ouvidos, no seu rim, no seu pâncreas, no seu fígado. Vai limpando e limpando o seu corpo físico neste momento. Vai retirando todas as infecções. Vai retirando todos esses miasmas. Puxe os seus filhos. Puxe o seu companheiro, se você tem permissão. Puxe a sua casa, o seu carro, a sua moto. Puxe o seu trabalho, aquilo que você é responsável, e peça para ir desintegrando todos os ódios, todas as maldades, todas as vontades, todos os desejos maléficos, tudo que desejaram para você ir para a falência, para você empobrecer física e espiritualmente, para você se perder moralmente. Puxe todos esses espíritos, puxe os encarnados e peça para ir queimando a 10.000 graus Celsius. Use essa energia. Puxa a força da Terra. Puxa essa força da Terra para ir desintegrando, dissolvendo, desmagnetizando. Use a força do elementar da água, do fogo, do ar, neste momento, e gira em volta de você. Gira, vai girando como um furacão, como um tornado, e tirando, dissolvendo, desmagnetizando, vai neutralizando todas as irradiações. Tira o seu orgulho, tira a sua vaidade, o seu egoísmo, tira esses vícios que você tem, tira toda a maldade, toda a hipocrisia, toda a falsidade, toda a preguiça, vai retirando todas as infecções, vai nesse momento, vai limpando o seu corpo físico, vai limpando o seu perispírito, que esse fogo vai penetrando, vai nesse momento limpando tudo isso. Busque toda essa força dos seus protetores.
Chame toda a sua equipe, incorpore o seu protetor, incorpore o seu anjo guardião, incorpore o seu preto velho, o seu índio, o seu caboclo, e peça para ir limpando, e peça para higienizar você, abrir os seus caminhos, tirar toda a maldade, toda a hipocrisia, toda a falsidade, libertar você, libertar o seu espírito, libertar o seu corpo físico, o seu perispírito. Liberte você, liberte onde tiver o teu nome. Se o teu nome está com processo, se o seu nome está em algum local com advogado, aonde? Liberte o seu trabalho, liberte o seu dinheiro, liberte a sua vida, liberte o seu lar, liberte os seus filhos, liberte todo mundo em nome de Deus nesse momento. Puxa, médio, a sua espada justiceira, chame os espíritos justiceiros, pega a sua espada, médio, pega a sua espada justiceira, pentaliza uma espada de fogo e vai cortando, queimando, arrebentando, vai destruindo tudo, vai queimando tudo, tudo, vai tocando tudo que tiver condensado, peça nesse momento, vai descondensando tudo que tiver cristalizado em você, corta com essa espada justiceira, vai destruindo, seja o destruidor do mal em você, seja o destruidor do mal dentro da tua casa, põe a sua espada justiceira na cabeça dos seus filhos e peça para quebrar todo o mal, todo o erro, toda a impostura, toda a maldade, todo o assédio, toda a falta de respeito, de educação, de amor. Peça e limpe você, limpe os seus filhos, limpe nesse momento, como se essa espada girasse, chama a sua equipe e peça para ir girando todos os justiceiros, todos esses espíritos, limpando você da cabeça aos pés. Peça neste momento para libertar a sua mediunidade. Liberte, eu peço em nome de Deus, Tica. Eu rogo em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Maria Santíssima, os meus guardiões que libertem a minha mediunidade, que libertem a minha vidência, a minha audição, minhas percepções, minha vidência, minha audição, minhas percepções, que me liberte de toda e qualquer fascinação, que me liberte de toda subjugação, que me liberte de todo mal, de todo erro, de toda depressão, de todos os espíritos, de toda e qualquer vontade, de todo e qualquer desejo maléfico. Eu quero a minha liberdade, eu quero ser livre em nome de Deus, em nome de Jesus, neste momento. Eu peço a minha liberdade para caminhar, eu peço a minha liberdade para estudar, para trabalhar, para edificar um mundo melhor, para cumprir a minha missão. Eu rogo nesse momento, eu rogo essa equipe que queime e que os espíritos encarnados e desencarnados vão queimando, que o fogo vai queimando, desintegrando, desmanchando, descondensando todos os males, todos os erros. E rogo que esse fogo vai penetrando por todas as células materiais e espirituais, em nome de Deus, neste momento, e rogo a força das águas, rogo a força, Senhor, dos espíritos guardiões das águas que venham e que tragam a força das águas marítimas, que venha a força das águas do mar e que traga a força do sal e vai lavando e vai penetrando e vai descondensando, lavando, higienizando, dissolvendo, limpando
todas as maldades, todos os erros, todas as imposturas, e vai, neste momento, vai transformando todos os perispíritos, todos os espíritos, todos os encarnados. Peço neste momento, Senhor, vai lavando, limpando, Senhor. A força das águas vai, neste momento, drenando, vai limpando tudo isso. E rogo a força das águas cristalinas, a força das águas dos rios, das cachoeiras, das nascentes, das águas medicinais, que vai adentrando por todos os nossos corpos, por todos os perispíritos, por toda a nossa alma, por todos os espíritos, envolvendo, trazendo a paz, trazendo muito arrependimento, trazendo muita luz, fluidos curadores, fluidos calmantes e pacificadores, fluidos regeneradores, envolvendo todos nós encarnados e desencarnados. Que os espíritos tragam os fluidos dos 10 mandamentos, que tragam fluidos das 10 leis divinas, que traga todas as orientações e que possa o amor de Deus, a partícula divina do grande Pai, cair sobre todos nós, Senhor, na regeneração, na redenção, envolvendo todos esses espíritos em fluidos calmantes, pacificadores, fluidos de saúde, de bem-estar, fortalecendo todos os corpos, trazendo toda a transformação, trazendo todas as mudanças. Ó Deus de infinita bondade, ó Pai de infinita luz, que as suas bênçãos neste momento envolvam todos, Senhor, encarnados e desencarnados. E rogamos neste momento a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, rogando às nossas colônias espirituais, que permita que os trabalhadores, que esses espíritos socorristas possam vir nos auxiliar, que as falanges médicas, que as falanges da Cruz Vermelha, que os samaritanos de Cáritas, que as falanges de Maria, que os anjos guardiões e espíritos protetores de todos que estão na regeneração, na redenção. Neste momento, que todas as mães venham buscar os seus filhos, que venham buscar os seus amados, que venham socorrer os seus filhos queridos e levá-los neste momento, Senhor. Permitas que possamos recolher todos, que todos sejam retirados da regeneração, que todos sejam retirados da redenção, de todos sejam retirados desse grande laboratório de higiene, Senhor, de transformação, encaminhado às colônias espirituais, aos parques de evangelizações, aos hospitais, aos educandários, aos reformatórios, as clínicas de repouso, de tratamento, de recuperações. Misericórdia para com todos, Senhor. Que todos esses nossos irmãos possam ser auxiliados. Que todos os encarnados possam, Senhor, receber essa luz divina e retornar, Senhor, com a tranquilidade, Senhor, do amor de Deus, o amor do Cristo, o amor de Maria Santíssima. E assim, Senhor, nós te agradecemos e rogamos que permita que a nossa regeneração, que a nossa redenção volte, Senhor, ao normal. Que o magma da terra, Senhor, esse fogo divino, possa voltar ao normal. Que tudo volte, Senhor, ao normal, que todo o nosso lar neste momento seja envolto nesse elo de luz, de paz e de amor. E assim nós fechamos, Senhor, a regeneração e a redenção. E neste momento, Senhor, nos colocamos dentro do nosso lar e pedimos a Ti a sua bênção. Pedimos aos nossos anjos guardiões, aos nossos protetores e instrutores, que possa envolver o nosso lar em proteção. Que os nossos militares cuidem, zelem, Senhor. Zelem com toda a proteção ao nosso lar, impedindo que o mal aqui se faça presente. Aonde nós estivermos, que sejamos protegidos, amparados e socorridos. Obrigado, meu Deus. Obrigado por
todo o amparo. Obrigado aos amigos espirituais, a toda a nossa falange amiga, socorrista, trabalhadora. Obrigado aos consoladores. Obrigado aos anjos guardiões, aos espíritos familiares. Obrigado, Mãe Santíssima. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. E que a sua paz, que o seu imenso amor nos envolva, nos fortaleça, que os fluidos curadores, calmantes e pacificadores possam nos envolver, possam nos amparar. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, nós pedimos permissão para fecharmos o nosso trabalho da noite de hoje. Que o Senhor se faça presente em cada lar, levando o seu amor, a sua paz. E assim, obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Que assim seja.